E vamos lá. Bom, saudações a todos. Nessa aula de hoje, de engenharia de software, nós iremos falar sobre esse tópico, né, que é o Design Thinking, tá? Ou traduzindo, né, tentando traduzir para o português, é como se fosse o pensando em design, ok? Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sobre as características do Design Thinking, né? Bom, o Design Thinking, né, ele é uma metodologia, né, é considerado uma metodologia criativa, né, que trabalha muito com a questão da criatividade, tá? E também é considerado uma metodologia inovadora, tá? Que coloca as pessoas no centro das soluções dos problemas, ok? O Design Thinking, ele é considerado uma nova forma, uma nova maneira de pensar e solucionar os seus problemas, focada na empatia e na colaboração, né? Então, olha só, pessoal, o Design Thinking, ele é uma técnica, né, que pode ser utilizada para desenvolver projetos, né? É uma técnica que pode e deve ser utilizada para que você obtenha soluções para problemas organizacionais, problemas na empresa, tá? Entretanto, essa metodologia, pessoal, Design Thinking, ela trabalha de uma maneira muito mais criativa, muito mais inovadora do que outras técnicas que a gente já é acostumado, ok? E, importante salientar, importante destacar que o Design Thinking, ele trabalha muito ressaltando a importância das pessoas, do ser humano, né? Ou seja, exatamente colocando as pessoas, o ser humano, como centro das soluções para os problemas organizacionais, né? Então, ele foca nessa metodologia muito mais na empatia, na colaboração das pessoas, como parte integrante do projeto, ok? Como parte integrante das soluções para os problemas organizacionais, tá? Ainda aqui, o que nós temos, né? Podemos dizer, né, que o Design Thinking, ele é um processo criativo e crítico também, que ajuda e organiza as suas ideias, né? Te ajuda no processo decisório, no processo de tomada de decisões, ok? E também melhora, né? Ajuda a melhorar aí situações e ganhar muito mais conhecimento, né? No âmbito da criatividade, no âmbito da inovação, ok? E mais? Depois, bom, nós podemos destacar aqui, pessoal, as etapas, né? Algumas etapas importantes aqui do Design Thinking, tá? Nas próximas páginas, nos próximos slides, eu vou falar mais para vocês sobre cada uma dessas etapas, ok? Quais são as etapas, pessoal, do Design Thinking? É o entender, né? Que é exatamente você entender o domínio do problema, né? Entender uma situação. Depois você observar, né? Você fazer as observações com o intuito de melhor contextualizar esse problema. Depois você sintetizar, né? Ou seja, você tentar sintetizar uma proposta de uma solução. Depois você idealizar, né, pessoal? Você projetar algo, você idealizar algo, tá? Finalmente, pessoal, depois você vem para o protótipo, né? O prototipar, que seria a prototipação, e depois você tem essa etapa da interação, né? Onde você pode realizar aqui várias repetições, várias iterações dentro aqui desse processo do Design Thinking. Ok, pessoal? Então, em linhas gerais, essas aqui seriam as etapas, tá? Do Design Thinking. E aí, daqui para frente, eu vou começar a explicar um pouquinho mais para vocês o que envolve, né? Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas em cada uma dessas etapas, tá? Olha só, né, pessoal? Nós temos aqui sintetizando, né? Sintetizando aqui o processo, né? Sintetizando aqui as etapas do processo do Design Thinking, né? Olha só, nós temos aqui, pessoal, a etapa do problema, né? A identificação do problema, tá? Essa etapa do problema, pessoal, também pode ser chamada de imersão, tá? A gente tem que fazer uma imersão no problema para tentar melhor entendê-lo, né? Etapa 2, pesquisa,
né? Etapa 2 de pesquisa também pode ser chamada, dependendo da literatura que vocês busquem, ela também pode ser chamada de análise ou síntese, tá? O idealizar, né, pessoal? O idealizar também, dependendo da literatura que vocês estão estudando, o idealizar também pode ser chamado de ideação, tá? Ideação. Depois vem o prototipar, tá? Que pode ser chamado de prototipação ou prototipagem, não é? E por último, aqui nós temos essa etapa que é a evolução, que é exatamente o incrementar que eu tinha falado no slide anterior, ok? O que a gente faz no evolução, pessoal? É exatamente o momento onde a gente trabalha os testes, né? A gente faz o teste do nosso protótipo, tá? E nós buscamos aí fazer a implementação final do nosso produto final, né? Que é exatamente o foco de todo esse processo de desenvolvimento, ok? Ó, legal. Daqui para frente, então, pessoal, eu vou começar a falar com mais detalhes para vocês de cada uma dessas etapas. Joia? Deixa eu só ver, pessoal, se tem alguém aqui que está tentando entrar na sala, né? Guilherme Torres aqui, estou aceitando ele. Jéssica Vaz está entrando também. Né? Mais alguém? Está entrando? Não, só os dois mesmo. Tá joia. Então, voltando lá para a apresentação, o que nós temos, pessoal? Primeiro eu vou falar aqui sobre essa etapa 1, que é a etapa do problema. Tá? O que é, pessoal, essa etapa do problema? Olha só. A etapa do problema é exatamente o momento onde você vai ter que identificar qual é o seu problema. Qual problema você tem que você gostaria de solucionar dentro da empresa ou qual é o desafio organizacional que você tem na empresa, tá? Qual a nova necessidade de um novo produto, de um novo serviço e assim por diante. Ok, pessoal? Então, a etapa 1 do Design Thinking é exatamente identificar o problema, tá? Bom, outra questão importante aqui nessa etapa, né, pessoal, é exatamente o quê? Outra questão aqui importante é exatamente nós tentarmos perceber a origem ou as possíveis causas desse problema. Ok? Então, digamos que eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, tá? É importante também nessa etapa 1, pessoal, vocês tentarem identificar ou tentarem perceber qual foi a origem desse problema, como ele surgiu, né? Ou as possíveis causas daquele problema. Sei lá, pessoal, digamos, vocês começaram a ter esse problema lá na sua empresa, lá na sua organização, porque o seu concorrente, né, chegou com uma linha de produtos novo no mercado, né, está começando a dominar no mercado, então isso vai ser um problema importante para a sua empresa. Concorda comigo, pessoal? Seu concorrente está ganhando muito mercado, criou uma linha de produtos novos e os seus produtos estão com as vendas reduzindo no mercado. Ou seja, está na hora de você pensar num produto novo na sua empresa. Está na hora de você pensar numa nova marca, né? Tá na hora de você pensar em reestilizar a sua embalagem do seu produto, da sua marca, ou algo nesse sentido. Ok, pessoal? Então, essa etapa aqui é importante, tá? Aqui na etapa 1 do problema. Ou seja, você tentar perceber a origem ou as possíveis causas desse problema. Por que apareceu esse problema na sua empresa, na sua organização? Ok? Legal. Aí, pessoal, você tem que preparar uma pesquisa, tá? O que é essa pesquisa, pessoal? Olha só, concorde comigo que para você entender melhor as características desse problema, é importantíssimo você fazer uma pesquisa. Concorda comigo, pessoal? Essa pesquisa poderia ser feita com quem? Vocês têm alguma ideia, pessoal? Essa pesquisa poderia ser feita, por exemplo, com os seus próprios clientes, com o seu próprio público-alvo. Concorda comigo? Você lançar pesquisas para tentar perceber o que está acontecendo com o seu cliente. Por que o seu cliente não está comprando mais o seu produto? Concorda comigo? Então, podem ser feitas pesquisas através de aplicativos, através de sistemas específicos, né? Pesquisas de mercado e assim por diante. Tá? Então, para entender melhor o problema, é importantíssimo fazer pesquisas. Né? Preparar pesquisas, fazer questões. Tá? E aí eu coloco aqui o seguinte, pessoal, sobre o problema, eu coloco o seguinte, e por meio da utilização de ferramentas como análise SWOT, tá? Que traduzindo para o português seria a matriz fofa, tá? Através dessa análise SWOT, podem ser estudadas as forças,
as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que possam estar impactando o seu projeto ou o seu negócio. Ok? Essa matriz SWOT, pessoal, essa matriz fofa, ela é muito utilizada na área de administração, na área de negócios, tá? Alguém conhece, pessoal? Agora eu estou aqui no chat. Alguém conhece essa matriz fofa, essa matriz SWOT? Alguém já usou? Ou já viu alguém usando na sua empresa, na sua organização? Já viu, Jefferson? Sim? Legal. Vitor disse que sim, já viu. Legal. Jefferson, Henrique, Vitor. Ela é uma ferramenta, né, Jefferson? Na linha do Lean Manufacturing. Isso, Jefferson? Que é uma das ferramentas lá dentro da área de engenharia, né, Jefferson? Engenharia, engenharia da produção, né? É o Lean Manufacturing. Metodologias ágeis. Exatamente. Perfeitamente, Henrique. Então, o pessoal da engenharia, né, engenharia da produção, eles usam muito as ferramentas de Lean Manufacturing, né? E também utiliza muito a matriz fofa, né? Essa matriz SWOT, tá? Metodologias ágeis também, né, Henrique? Legal. Olha só. Essa ferramenta, né, pessoal, essa matriz SWOT, ela é muito importante, por quê? Porque com ela, você consegue identificar as forças da sua empresa. O que são as forças da sua empresa? É exatamente identificar o que a sua empresa tem de bom. Quais são as forças dela, tá? Você criar uma lista, né, pessoal? Como se fosse criar uma listagem de tudo que a sua empresa tem de bom. Tudo que ela tem de vantagem. São as forças da sua empresa. Numa segunda listagem, você poderia criar as fraquezas. O que a sua empresa não está muito bem no mercado, né? Oportunidades, você elencar algumas oportunidades de novos negócios para a sua empresa, e as ameaças, né? O que poderia ser uma ameaça, pessoal? Por exemplo, um concorrente novo, né? Tá chegando um concorrente internacional, um concorrente novo no mercado, né? E aí você vai ter que começar a correr atrás, né, pessoal? Vai ter que tentar correr e criar um produto ainda melhor do que o produto da concorrência, tá? Então, essa matriz SWOT, pessoal, ela pode e deve ser utilizada nessa etapa 1, que é exatamente quando você quer melhor entender o seu problema, tá? Perceba, inclusive, pessoal, que aqui eu coloquei uma figurinha, tá? Uma tabela, para vocês terem uma ideia de como funciona essa matriz SWOT, né? Essa matriz fofa. O fofa seria a tradução para o português, tá, pessoal? SWOT seria o termo em inglês, tá? Por que SWOT, pessoal? Percebam aqui, ó. Aqui no meio eu tenho o S. O que é o S, pessoal? É o Strengths, que seriam as forças. É você exatamente identificar o que a sua empresa tem de bom. Ok? O que seria o W? O W seria Weakness, ou seja, você vai identificar as fraquezas. Quais são os pontos negativos da sua empresa? Ok? Depois aqui, o O. O que seria o O? É Opportunities, ou seriam as oportunidades de novos negócios que a sua empresa tem, possui. Tá? E o último aqui, né, pessoal, o T, seria o quê? Seria exatamente as ameaças, né? O que pode estar impactando, o que pode estar ameaçando a sua empresa nesse momento atual. Por exemplo, um concorrente novo, um concorrente internacional que está chegando no mercado brasileiro, tá? E percebam, pessoal, ainda nessa tabela aqui, nós organizamos, né, digamos assim, esses 4 aspectos da matriz SWOT em, perceba aqui, fatores internos. O que são fatores internos, pessoal? Fatores internos é aquilo que você consegue identificar internamente na empresa. Concorda comigo? Ou seja, fatores internos seriam as forças da empresa, você consegue identificar, e as fraquezas. A gente chama de fatores internos. E aqui na segunda linha, pessoal, da tabela, nós temos os fatores externos, né, de fora, que seria o quê? As oportunidades de novos negócios, né, são fatores externos, e também as ameaças também podem ser fatores externos, ok? E, olha só, pessoal, como fatores positivos. Como fatores positivos são colocados as forças e as oportunidades, e como fatores negativos, né, aparece aqui as fraquezas e também as ameaças, né? Apesar, pessoal, que eu não sei, até eu vou voltar aqui para o chat, perceba que ele coloca aqui como fator negativo, né, as fraquezas da empresa. Mas até eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui no chat, pessoal. Olha só, tudo bem,
Fraquezas, pessoal, fraquezas para a empresa é um ponto negativo. Concorda comigo, pessoal? Mas concorda comigo que uma fraqueza ela pode ser bom? Por quê, pessoal? Porque certamente a empresa vai ter que trabalhar dobrado, vai ter que trabalhar em novas iniciativas, novos projetos, para tentar contornar essas fraquezas. Né? Então depende muito do ponto de vista também, né, pessoal? Concorda? Concorda comigo? Do ponto de vista da matriz SWOT, ela coloca realmente como fraquezas. Mas certamente, pessoal, a empresa, eu estou aqui agora no chat, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Mas certamente as fraquezas, né, pessoal, elas podem ser vistas de outra maneira. Né? Se você tem essa fraqueza na sua empresa, você pode tentar trabalhar para contornar esse problema, contornar essa fraqueza. Concorda comigo? Henrique, Jefferson, Vitor, concorda comigo, pessoal, que é vir por aí? Né? E assim por diante. Né, Vitor? A gente poderia pensar também, né, Funks Player, né? A gente poderia pensar também dessa maneira, né, se a gente quisesse. Ok? Voltando lá para o slide. Tá? Voltando aqui para o slide. Segunda etapa, pessoal. O que seria a segunda etapa? Pesquisa. Né? Na verdade, pesquisa, pessoal, ela está meio que integrada com a questão do problema. Né? A gente faz a pesquisa para poder melhor contextualizar o nosso problema. Tá? Então, essas etapas 1 e 2, elas andam meio que amarradas, né, pessoal? O que vem nessa etapa de pesquisa do Design Thinking? Olha só. Primeiro, né, nós vamos tentar procurar soluções já existentes, ou seja, você tem um problema na sua empresa. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, né, pessoal, é exatamente você tentar identificar se já existem soluções para esse problema. Se já existir, melhor. Concorda comigo, pessoal? Se já existe um problema, né, se já existem soluções comprovadas para esse problema, melhor. A gente usa essas soluções. Ok? Benchmarking, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar de benchmarking. Benchmarking, se não me engano, o pessoal de marketing usa bastante, né? O benchmarking, pessoal, é usado para fazer medidas, né? Fazer medidas quantitativas, fazer comparações, né? Você comparar estratégias, comparar modelos, comparar soluções diferentes para um problema, né? Então, o benchmarking é uma ferramenta aí bastante usada aí no contexto aí do marketing, da publicidade, da propaganda, né? E é uma ferramenta que certamente pode ser utilizada aqui para realizar as pesquisas, ok? Que mais, pessoal? Ainda aqui na pesquisa, é primordial falar com as pessoas, não é? Dialogar com as pessoas, aplicar um questionário, aplicar pesquisas pela internet, por aplicativos e assim por diante, né? Olha só, pessoal, quer um exemplo de pesquisas? Quer um exemplo de pesquisas que é sempre feito aqui com a gente? Inclusive, eu estou aqui no chat de novo, pessoal, se alguém quiser dar alguma ideia. Alguém tem, pessoal, aquele aplicativo lá, Google Rewards? Alguém tem? Alguém usa, pessoal, aquele aplicativo Google Rewards? Né? Ó, o Guilherme até colocou um link aqui, né, Guilherme, para falar um pouquinho mais aqui sobre benchmarking, né? Aí é benchmarking de CPU, né, Guilherme, né? Para fazer a parte de performance, avaliação de performance de CPU. Legal, legal, sei que o Guilherme Bolso colocou, pessoal, para fazer avaliação de performance de CPU. Bacana. Mas isso aí que eu estava comentando com vocês agora, né, Guilherme? Alguém tem aquele Google Rewards, pessoal? Alguém usa aquele Google Rewards? O que ele faz, pessoal? O que ele faz aquele Google Rewards? O que ele faz? Ele te manda pesquisas, né? De tempos em tempos, ele te manda pesquisas contextualizadas de acordo com o lugar que você visitou, que você frequentou, não é? E você vai ganhando dinheiro, você vai ganhando crédito, né? E o bacana é que desse crédito, pessoal, que você ganha, depois você pode trocar por filmes, né? Você pode trocar por filmes do Google Play, comprar filme, comprar livro, você pode comprar itens de jogo, de games, né? Sabiam disso, pessoal, que dá para fazer isso? Para quem não conhece, é bacana. Eu tenho, pessoal. Eu estou sempre respondendo aqui pesquisa do Google Rewards, né? E tem um outro, é top, né, Vinícius? Eu gosto. E tem um outro aqui também, Vinícius. Já ouviu falar do Pinion? Se não me engano, é esse. Deixa eu ver, é Pinion. Já ouviram falar do Pinion? Estou colocando aqui no chat.
Ele também, pessoal, ele sempre manda pesquisa de tempos em tempos e você vai ganhando dinheiro. Você vai ganhando dinheiro de acordo com as pesquisas. E depois, quando você atinge lá um determinado valor, você resgata, né, pessoal? Né? Opinion, eu não consegui nunca resgatar nada ainda, pessoal, mas o Google Rewards eu já usei muito. O segundo que eu falei, Chewbacca, é o Opinion. Opinion. Depois você procura lá no Google Play, Opinion. Tá? O primeiro é Google Rewards. Esse aqui, ó. Esse aqui eu uso bastante, pessoal. E sempre uso para trocar por itens para jogo, para comprar filme, comprar livro, né? Às vezes tem um filme bacana lá no Google Play, eu compro ele, eu não gasto nada, né? É claro que para quem tem, né, pessoal, quem tem a Amazon, quem tem Netflix, o pessoal tem, não precisa muito disso, né, pessoal? Mas eu acho legal, eu acho bacana. São aplicativos aí que sempre mandam pesquisas para a gente, né? E a gente sempre recebe alguma coisa em troca, né? Eu particularmente acho bem interessante. Para quem gostar, né, pessoal, para quem se interessar, depois vai atrás lá, dar uma pesquisada. Tá joia? Show de bola. Vou voltar para a apresentação, tá ok? Continuando aqui para a apresentação. Então, conforme eu falei, pessoal, nessa etapa 2 do Design Thinking, né? Você tem que realmente falar com pessoas, pesquisar, né? Identificar exemplos, né? Identificar exemplos reais e tentar explorar esses exemplos reais com o intuito de identificar informações desses exemplos reais, né? E aí, olha só, pessoal, nessa etapa aqui de pesquisa, algumas ferramentas se mostram bastante úteis neste estágio, nessa etapa 2 de pesquisa, tá? A exemplo, olha o exemplo aqui de algumas ferramentas que podem ser usadas. Diagrama de afinidades, eu já vou dar um exemplo para vocês, tá? Diagrama de afinidades, mapas conceituais e organogramas, tá? São algumas ferramentas que podem ser usadas para você realizar aqui essa etapa 2 de pesquisa, tá? Já vou dar um exemplo para vocês dessas 3 ferramentas, tá, pessoal? E ainda, olha só, a partir delas, né, dessas ferramentas, é possível identificar as melhores oportunidades de inovação que você tem na sua empresa e, com isso, começar a definir o público-alvo do seu produto, né? E também começar a definir uma linha de trabalho, começar a definir uma frente de trabalho dentro da sua empresa, dentro da organização. Ok, pessoal? Então, importantíssimo aí essa etapa 2, que é essa etapa de pesquisa, tá? Então, conforme eu falei para vocês, pessoal, nós temos aqui essas ferramentas, né? Que podem ser usadas aqui na etapa 2. A primeira delas, pessoal, que eu falei para vocês, é o diagrama de afinidade, tá? Já tinha ouvido falar, pessoal, do diagrama de afinidade? Sim ou não? Alguém já tinha ouvido falar do diagrama de afinidade? Sim? Não? Ok. Olha só, pessoal, o que é o diagrama de atividade? Atividade não, pessoal. Eu estou lembrando do diagrama de atividade, que é um diagrama lá da UML, né? Esse aqui é um outro diagrama, é o diagrama de afinidade, tá? O que é o diagrama de afinidade? Ele é uma técnica, né, de brainstorming, né, em que todas as ideias são listadas, tá? E ideias semelhantes são agrupadas, tá? Finalmente, cada grupo é intitulado e recebe subconjuntos, né? Então, o que é, pessoal, esse diagrama de afinidade? Esse diagrama de afinidade nada mais é do que uma ferramenta gráfica, uma ferramenta visual, para que você possa sistematizar as informações que você obteve no brainstorming. Mas o que é um brainstorming? Lembram, pessoal, o que é um brainstorming? Brainstorming é uma reunião, né? É uma reunião em grupo, né? Onde você tem um moderador e você faz troca de ideias. A gente faz a chuva, que a gente chama de chuva de ideias, né, pessoal? Todo mundo dá ideias, a gente discute, coloca ideias novas, né? Coloca o aspecto crítico dentro das reuniões. Isso é o brainstorming, tá? E o diagrama de atividade, de afinidades, ele é uma ferramenta, né, pessoal, gráfica, visual, um diagrama que pode te auxiliar a melhor elencar as suas ideias, tá? Para poder listar as suas ideias, tá? Então, de acordo com a definição aqui, pessoal, do diagrama de afinidades, as ideias, elas são o quê? As ideias são listadas e elas são agrupadas, né?
Perceberam aqui, pessoal? A gente criou aqui um grupo 1, grupo 2, grupo 3. Né? Esse grupo 1, 2 e 3, eles poderiam estar recebendo um nome. Né? A gente poderia dar um nome expressivo, significativo para esses três grupos de ideias. Né? Nós estamos agrupando as ideias. Dentro desses grupos, pessoal, esses subgrupos podem ser divididos em subconjuntos de ideias. Né? Por exemplo, aqui o grupo 2, eu tenho o subconjunto A, né? Aqui ele colocou, poderia ser um subconjunto B, né, pessoal? Subconjunto C e assim por diante. E dentro de cada um desses subconjuntos, a gente vai elencar um conjunto de ideias pertencentes a cada um desses subconjuntos. Ok, pessoal? Então, a gente poderia organizar essas ideias na forma textual, como se fosse um relatório, ou a gente pode usar essa ferramenta gráfica, né, que é o diagrama de afinidade, para poder melhor listar e organizar, né, pessoal, agrupar em ideias semelhantes todas essas ideias que foram discutidas numa reunião de brainstorm. Ok? Ó, olha só. Esse aqui, pessoal, seria uma outra forma de você organizar também o diagrama de afinidade. Né? Eu coloquei anteriormente agora, né, uma forma de representar graficamente, agora seria uma outra maneira. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui um grupo que eu chamei de alimento equilibrado. Dentro desse grupo aqui eu coloquei várias ideias, né? Baixo teor de sódio, ingredientes selecionados, mais proteína por porção, não é? Então criei um grupo aqui de ideias chamado alimento equilibrado. Poderia ter outros grupos. Qualidade da refeição, coloco as ideias aqui. Apresentação da refeição, coloco outras ideias aqui. Conveniência, né? Coloco aqui outras ideias aqui embaixo, né? Inclusive, pessoal, perceba que esse diagrama de afinidade, ele poderia perfeitamente ser utilizado por um restaurante. Concorda comigo, pessoal? Porque olha só, ele trabalha com a questão da conveniência, como a refeição vai ser apresentada para o cliente, né? Qualidade da refeição, o que é um alimento equilibrado, né? Perceba que, inclusive, esse diagrama de afinidade poderia ser perfeitamente utilizado por um restaurante, por uma rede de restaurantes. Ok, pessoal? Então a gente tem essas duas formas aí de poder apresentar um diagrama de afinidade. Mapa conceitual, pessoal. Mapa conceitual é uma outra ferramenta que a gente pode usar nessa etapa 2, que é a etapa de pesquisa. Tá? O que é o mapa conceitual, pessoal? Mapa conceitual, ele também é uma estrutura visual, também é uma estrutura gráfica, que ajuda você a organizar conceitos, organizar ideias, tá? Organizar ideias, conceitos e informações de uma maneira esquematizada, tá? Olhem, percebam, pessoal, que inclusive a gente tem um exemplo aqui de um mapa conceitual, aqui ao lado, né? Perceba, eu tenho aqui os conceitos, né? Ciências da vida. Ciências da vida abrange relações alimentares, seres vivos e estrutura celular. Ciências físicas envolvem interações do que são feitas e fenômenos físicos. Ciências da Terra envolvem história do planeta, origem do universo e sistema solar. E assim por diante. Ok? E olha só. Coloquei, inclusive, aqui para vocês, pessoal, a indicação de uma ferramenta, tá? Eu lembro, pessoal, que esse CMap Tools que eu estou citando aqui, né, ele tem um site, tá? Ele tem um website onde você pode lá desenvolver, né, criar o seu mapa conceitual, mas se eu não me engano, pessoal, também já existe aplicativo, né? Onde você pode baixar o aplicativo e criar o seu mapa de conceitos, criar o seu mapa conceitual, tá? Tô voltando aqui no chat, pessoal. Alguém já tinha ouvido falar dessas coisas, pessoal? O diagrama de afinidades, o mapa de conceitos, né? O mapa conceitual. Alguém já tinha ouvido falar dessas coisas? Já usaram? Você já usou, Vinícius? Qual dos dois que você usou, Vinícius? Ou já usou ambos? Usou na empresa? Já viu sendo aplicado, né, Vitor? Mas não tinha visto o nome ainda. Entendi. Mapa conceitual. O Vinícius falou que já tinha visto o mapa conceitual. E o Vitor disse que já tinha visto ele sendo aplicado, mas não sabia necessariamente o nome, né, Vitor? Ó, olha só, pessoal. Inclusive, tem muita gente que está usando o mapa conceitual, sabe para quê, pessoal? Sei lá, digamos, eu estou dando uma aula, né? Estou dando uma aula, e no final da aula,
em vez de eu pedir para vocês criar um resumo, né? Em vez de eu pedir para vocês criar um resumo do que vocês entenderam da aula, o que eu poderia pedir? Eu poderia pedir para vocês criarem um mapa conceitual, né? Poderia pedir, pessoal, cria para mim um mapa conceitual no final da aula de todos os conceitos importantes que vocês entenderam da aula. E não sei se vocês entenderam, pessoal, estou voltando aqui para o slide, tá? Mas aqui, vocês podem entender que existe uma hierarquia entre os conceitos. Concorda comigo, pessoal? Você tem um conceito mais geral, por exemplo, ciências da vida, e depois ele tem os subconceitos, né? Então, você também tem que pensar hierarquicamente para poder organizar esses conceitos, né? Então, eu poderia perfeitamente, pessoal, chegar no final da aula e pedir para vocês, em vez de vocês criarem um resumo, descrevendo tudo que vocês entenderam da aula, eu poderia pedir para vocês fazerem o quê, pessoal? Criar um mapa de conceitos. Ele é muito mais visual, muito mais gráfico, e quem olha para o mapa de conceitos rapidamente consegue entender o que vocês fizeram. Entenderam, pessoal? Então é uma ferramenta bem bacana, assim como o diagrama de afinidades, e pode ser utilizada naquela etapa 2, né? Que é essa etapa que eu estou descrevendo, que é a etapa de pesquisa, tá? Aí depois, pessoal, se alguém tiver interesse, meninos, dá uma pesquisada nesse CMap Tools, tá? Coloquei, inclusive, aqui no chat para vocês, tá? Depois, se alguém tiver interesse, pesquisa lá esse CMap Tools. Ok, Luiz Fernando? Legal. Show de bola. Voltando aqui para o slide, pessoal. Voltando aqui. Então, já falei do mapa né, da ferramenta lá do diagrama de afinidades, o mapa conceitual, tá? E também tem o organograma, né? O organograma, pessoal, também pode ser utilizado nessa etapa 2, essa etapa de pesquisa, né? Mas acredito, pessoal, que o organograma já é uma ferramenta que é muito mais conhecida por vocês. Concordam comigo? Né? O que é o organograma? Ele é um gráfico da estrutura hierárquica dentro de uma organização, dentro de uma empresa complexa, né? Que representa simultaneamente os diferentes elementos de um grupo e as suas conexões, né? Acredito, pessoal, que o organograma não é tanta novidade para vocês. Por quê? Porque o organograma já é uma ferramenta que já vem sendo muito utilizado pelas empresas há muito tempo, né? E ela serve basicamente para quê? Para você mostrar a estrutura organizacional de uma empresa. Mostrar os cargos, não é, pessoal? Os cargos, os níveis hierárquicos dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Por exemplo, tem o presidente no topo da árvore, né? Do organograma. Depois eu tenho os diretores. Embaixo dos diretores eu tenho os gerentes, né? Embaixo dos gerentes eu tenho o corpo técnico, operacional, e assim por diante. Ok, pessoal? Então, eu creio que o organograma já seja uma ferramenta mais conhecida de todos nós, e é exatamente uma ferramenta que pode ser usada nessa etapa 2 de pesquisa, tá? Dentro do Design Thinking. Legal. Próximo, né? Idealizar. Né, pessoal? A etapa 3 aqui, é chamada de idealizar. Percebam, pessoal. No idealizar, ele coloca aqui o seguinte. Primeiro, brainstorming. Novamente, né, pessoal? Já tínhamos falado de brainstorming. Tá? Então, novamente aqui, reunião, brainstorming. Tá até parecendo Scrum, não parece, pessoal? Tá até parecendo Scrum XP. Tudo é reunião. Toda semana é reunião. Não é? Então, o que nós temos aqui nessa etapa 3? Do idealizar. Brainstorming, né? Troca de ideias, chuva de ideias. Mapa de keywords, tá? É uma ferramenta que pode ser usada no idealizar. Já vou mostrar para vocês, pessoal, o que é esse mapa de keywords. É como você criasse um mapa de palavras-chave importantes no contexto do seu projeto, tá? Depois, no idealizar, você tem como foco descrever várias possíveis soluções, ou seja, melhor detalhar, tá? Fazer um melhor detalhamento, uma melhor descrição de todas as possíveis soluções que você poderia ter para esse problema, ok? Você tem um problema, que foi identificado na etapa 1, correto, pessoal? Nessa etapa 3, você vai fazer um detalhamento maior, uma descrição mais detalhada de todas as possíveis soluções que você poderia ter para esse problema, tá? Em cima dessas soluções, né, pessoal, você vai tentar buscar as melhores alternativas, né, para solucionar esse problema. Você vai partilhar as ideias, né, pessoal,
com os colegas, com o grupo, né? Principalmente ali no brainstorming, ok? Você vai partilhar essas ideias, você vai obter um retorno, obter um feedback, tá? E vai também, pessoal, ter como objetivo essa etapa 3, você refinar melhor as suas ideias. Ok? Tudo bem, pessoal? Tô até voltando aqui no chat aqui novamente com vocês. Concordam comigo, pessoal, que a partir do momento que você está no começo do processo, no começo do projeto, você tem as ideias. Mas as ideias, geralmente, elas estão mais... como é que eu posso dizer, né, pessoal? Você não trabalhou ainda muito essas ideias. Né? A partir do momento que você passa pela etapa 1, 2, 3, e principalmente você chega aqui na etapa do idealizar, é um momento onde as suas ideias, pessoal, já estarão muito mais lapidadas. As suas ideias estarão muito mais refinadas. Concorda comigo, Luiz Fernando? Concorda comigo? Né? A partir dessa etapa 3, as suas ideias já terão que estar muito mais lapidadas, mais refinadas, né? Para que você possa tomar uma decisão importante aí nesse momento. Concorda comigo, Luiz? Legal. Show de bola. Voltando para lá. O que a gente tem? Bom, olha só, pessoal. O que é o mapa de keywords? Né? O mapa de keywords que eu falei que pode ser utilizado aqui nessa etapa 3, que é o idealizar. O que é o mapa de keywords, pessoal? O mapa de keywords, pessoal, é uma ferramenta muito bacana. Provavelmente você já deve ter visto isso, sei lá, no LinkedIn, ou você já deve ter visto algum amigo de vocês usando na empresa, algum projeto, né? O que é esse mapa de keywords, pessoal? Esse mapa de keywords, você consegue pegar uma massa de dados, né, um banco de dados de palavras, né, grande, e aí, pessoal, você pode aplicar uma ferramenta, e essa ferramenta vai gerar para você um mapa de keywords. O que é esse mapa de keywords, pessoal? Nesse mapa de keywords, ele faz o seguinte: lá no seu banco de dados, lá na sua base de palavras, aquelas palavras que se estiverem se repetindo mais frequentemente, elas ficarão como, pessoal? Elas ficarão maiores, elas ficarão em destaque na sua nuvem de palavras, no seu mapa de keywords. Ok, pessoal? Então, aquelas palavras, digamos que vocês fizeram uma pesquisa de mercado, e aquela pesquisa de mercado gerou um arquivo texto, tá? Você gerou um arquivo texto gigantesco, tá? Tá tudo no formato TXT. Você pode aplicar uma ferramenta específica para tentar criar uma nuvem de palavras, tentar criar um mapa de keywords. Ok, pessoal? Onde aquelas palavras que se repetirem com mais frequência lá no seu arquivo texto, né, elas vão aparecer maiores na sua nuvem. E aquelas palavras, pessoal, que forem aparecendo menos, vai reduzindo o tamanho das palavras. Bacana, né, pessoal? Bacana essa estratégia, né? Quando você olha para a nuvem, você já sabe rapidamente qual que é o destaque. O que é o destaque, né? Por quê? Porque ele usa o tamanho das palavras, o tamanho das letras e também as cores, tá? Então, é uma ferramenta que é bastante usual hoje em dia, pessoal. A nuvem de palavras ou mapa de keywords, tá? Algumas ferramentas que podem ser usadas para criar esse mapa são o Word Clouds, Tagul, tá? Tem esse Word Cloud for Kids, né, que inclusive crianças podem utilizar, ok? Word Cloud Generator, tá? Então, ferramentas não faltam para criar essa nuvem de palavras, tá, pessoal? É uma estratégia interessante quando você quer mostrar as informações de uma maneira agradável, de uma maneira que facilite o processo de tomada de decisão dentro de um projeto ou dentro de uma iniciativa dentro da organização, tá? Voltei aqui para o chat, pessoal. Alguém já tinha usado uma ferramenta de nuvem? Nuvem de palavras, mapa de keywords? Sim ou não, pessoal? Alguém já tinha usado? Jefferson, Luiz Fernando, Vinícius, Vitor, alguém já tinha usado uma ferramenta desse tipo? Sim? Não? Não? Funks, não? Legal, mas é uma ferramenta interessante, pessoal, uma ferramenta interessante, né? Onde a partir de um arquivo do tipo texto, né? Ele faz, digamos, né, Luiz? Ele faz, digamos, uma mineração de dados. É isso mesmo, Luiz. É como se fosse uma mineração de dados. Ele faz uma mineração de dados, tenta resgatar aquelas palavras que aparecem mais frequentemente, e aí ele cria essa nuvem, né? Organizando as palavras por tamanho, né? E também por cores. Tudo bem? Legal.
Voltando lá para a apresentação. Continuando. Próxima etapa, pessoal. Qual seria a próxima etapa? Prototipar. Essa etapa é legal, hein? Essa etapa aqui, geralmente, é a etapa que o pessoal da computação mais gosta. Concorda comigo, pessoal? É a prototipagem, ou prototipação. Legal. Na etapa 4 de prototipação, é exatamente o momento onde nós vamos desenhar as possíveis soluções. Percebam, pessoal, ainda não é programação. Ainda não. Tá? É o momento onde a gente vai desenhar possíveis soluções. Você pode desenhar no papel, pode desenhar numa ferramenta específica. Né? Inclusive, eu vou até indicar algumas ferramentas para vocês. Alguém já ouviu falar, pessoal, do... Vou até voltar aqui no chat. Alguém já ouviu falar do Balsamiq? Balsamiq, Balsamiq, se eu não me engano, é assim, pessoal. Coloquei aqui no chat. Ou talvez é com um Q no final, se eu não me engano. Né? Ou alguém já ouviu falar, pessoal, do Kaku. Kaku é bacana. Alguém já usou, pessoal, essas ferramentas aqui para fazer protótipo, fazer prototipação? De interface de usuário? Alguém já usou? Não? Legal, é legal, viu, Vitor? O Kaku, inclusive, pessoal, o Kaku, ele é uma ferramenta que ele funciona na nuvem, tá? Ele funciona na nuvem. Se você estiver logado no Gmail, você já loga direto no Kaku. Você consegue criar um monte de projetinho bacana nele, viu, Vitor? Ele é bem bacana. O legal dele, pessoal, é que você consegue até criar, fazer uma prototipação de uma interface de um website. Você consegue fazer um protótipo de uma interface de um smartphone. Tem até prototipação para iPhone lá, pessoal. Né? Se você estiver programando para Apple. Então, ele é bem bacana, pessoal. É muito interessante essa ferramenta. Tá? Essa ferramenta dá para criar diagramas em UML, tá? Kaku. Ela é bem bacana, pessoal. Kaku. Deixa eu ver se eu pego aqui o link para vocês, pessoal. Kaku. Ó, Kaku. Online Diagram and Flowchart Software. Ó, é kaku.com, né, pessoal? Kaku.com. Estou colocando aqui para vocês, ó, Vitor. Aqui o link dele. Ele é bem bacana, pessoal. Ele é bem bacana. Tá? Estou até colocando aqui a definição dele. Tá aqui, ó. Ah, ele puxou uns textos ali, né, pessoal? É o resultado da pesquisa. Mas tá ali, ó. Kaku, diagramas online e flowchart software. Então, ela é uma ferramenta na nuvem que vocês conseguem criar diagramas em UML, tá? Criar diagramas em UML e também consegue fazer, digamos, prototipação, né? Prototipação aí de interface de usuário. Então, ele é bem bacana, pessoal. Ele é bem bacana. Tá? Deixa eu até ver, pessoal, se eu consigo aqui fazer um login nele. Rapidinho aqui. Senão eu posso deixar também para o final da aula. Depois vocês me cobram, pessoal, no finalzinho da aula, tá? Aí eu mostro aqui para vocês aqui uma telinha do Kaku, tá? Ela é bem bacana. Eu sei que eu tenho conta no meu Gmail pessoal. Aqui no Gmail institucional ele não está acessando. Mas aí depois vocês me cobram, eu mostro ele para vocês, tá ok, pessoal? Ah, você entrou aí, Vitor? Vitor disse que entrou, hein? Ele tem até layout de arquitetura, planejamento de andares. Ele é bem bacana, viu, Vitor? Ele é bem legal. Ele é tudo na nuvem, né? Você salva os projetinhos tudo na nuvem, você abre em qualquer computador que você esteja. Ele é bem bacana, viu, Vitor? Depois eu vou logar aqui com o meu Gmail e vou mostrar para vocês no finalzinho da aula. Tá joia? Mas dá uma acessada lá, pessoal, kaku.com. Tenta criar um login lá rapidinho, com o próprio login do Gmail de vocês. Tá joia? Bacana, Vitor. Agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, olha só. Essa etapa 4, pessoal, é o momento onde a gente vai prototipar. Concorda comigo? É o momento onde a gente vai desenhar as nossas possíveis soluções. Não é ainda programação. Não é. Tá? A gente pode estar usando, por exemplo, uma ferramenta como o Kaku, como o Balsamiq. Ok? Nessa etapa 4, nós vamos construir modelos de teste e aplicar ao contexto real. Olha que bacana, pessoal. Se a gente criar um modelo, um protótipo lá no Kaku, mesmo o pessoal que o Kaku
o seu protótipo ainda não seja funcional, mesmo que ele ainda não tenha código de programa por baixo, ele já pode ser testado. Concorda comigo que ele pode ser testado? Pode. Você já pode fazer teste com usuários com um protótipo no papel. Você consegue fazer teste com usuários num protótipo no Kaku. Consegue. Né? Você mostra o protótipo para o usuário e vê onde ele iria clicar na tela. Que tipo de interação ele ia realizar. Certo, pessoal? Então, tem como você fazer teste com usuários com um protótipo no papel. Ou numa telinha no Kaku. Isso é amplamente possível, você fazer um teste real. Mesmo que o seu protótipo ainda não seja funcional. Mesmo que ele ainda não tenha funcionalidades por baixo dele. Ok? Nessa etapa do prototipar, né, pessoal? É o momento que realmente a gente vai testar, validar e também obter feedback, obter retorno do nosso usuário final. Ok? É um momento onde a gente já pode pensar em melhorias dos nossos protótipos, tá? E olha só, o último comentário aqui, que a criação do nosso protótipo, ele consiste na produção de um mínimo produto viável, que a gente chama de MVP, ok? Então, a criação de um protótipo consiste na produção de um mínimo produto viável, MVP, que deve ser uma versão simplificada do seu produto, para utilização em um período de testes. Então, olha que bacana, pessoal. Ele está falando que é importante você ter um mínimo, um produto mínimo, tá? Simplificado, para que você consiga fazer testes com usuários. Tá? Isso é importantíssimo nessa etapa 4, que é o prototipar. E aí eu acabei de citar o exemplo aqui, né, pessoal? De uma ferramenta na nuvem que é exatamente o Kaku. Né? Nós temos também o Balsamic, que é bem bacana também para fazer prototipação de interface com usuários. Ok? Próxima etapa. Próxima etapa aqui, pessoal, qual seria? Olha só. Próxima etapa seria exatamente a etapa 5, que é a etapa de evolução. Tá? Bom, evolução, pessoal, é o momento onde a gente vai aplicar a nossa solução, já com o público, com o nosso usuário, com o nosso público-alvo, ok? É um momento onde também a gente vai querer obter retorno, feedback, comentários dos nossos usuários, ok? É um momento também onde a gente gostaria de tentar criar uma empatia, né? Criar uma satisfação, uma empatia com o nosso cliente final, com o nosso público-alvo, tá? É um momento também onde a gente vai monitorizar, né? Ou monitorar e iterar sobre os resultados, ok? Ou seja, o que é iterar sobre os resultados, pessoal? A partir do feedback, né? A partir dos comentários, do feedback, do retorno do nosso público-alvo, nós podemos realizar novas interações nesse nosso produto, fazer as melhorias, fazer os ajustes, realizar novas interações em todo esse processo do design thinking, tá ok? E também, aqui na evolução, é o momento onde a gente vai estudar e planear, né, pessoal, ou planejar características de melhoria contínua do nosso produto, né? Do nosso produto de software, do nosso serviço, né? Um novo serviço que a gente está propondo e assim por diante. Ok? Legal. Tudo bem, pessoal? Então, essas aqui eu descrevi, acabei de descrever para vocês, tá? Essas 5 etapas do Design Thinking, né? As 5 etapas do processo aqui do Design Thinking. E na sequência, pessoal, é importantíssimo aqui destacar aqui exatamente os pilares, né? Olha só, os pilares aqui do Design Thinking, os 3 pilares, né? Olha só, quais são os 3 pilares? Empatia, tá? Colaboração e experimentação. O pessoal pode até achar estranho, né? Professor, mas empatia? Que coisa estranha, né? Mas realmente, pessoal, são os 3 pilares do Design Thinking. Empatia, colaboração com pessoas, colaboração frequente e experimentação. Ok? E daqui para frente, pessoal, eu vou descrever um pouquinho mais para vocês sobre esses 3 pilares. Primeiro deles, vamos lá. Empatia. Né? Vamos ver o que é empatia. O primeiro pilar do Design Thinking. Olha só. A empatia, ela é o primeiro pilar do Design Thinking. Tá? Visto por muitos como o principal deles. Né? Tem muitas pessoas da área
que acreditam que a empatia é o principal pilar dos três. É o mais importante, tá? Para que seja possível propor, né, uma inovação ou encontrar uma solução diferente e aderente ao problema da empresa, é importante saber se colocar no lugar do outro. Concorda comigo, pessoal? Concorda comigo? Olha só, se você quer pensar numa inovação, um novo produto, né, certamente você tem que se colocar no lugar do outro. Por que no lugar do outro, pessoal? Porque certamente é o outro, é outra pessoa que pode estar passando por uma dificuldade, né? Muitas vezes, pessoal, nós não conseguimos enxergar o problema realmente como ele acontece, né? Quem que é a melhor pessoa para saber que um problema ocorre? É um usuário, é um cliente, é um funcionário que está lá no chão de fábrica, né? Inclusive, eu estou voltando aqui no chat, pessoal, se alguém quiser colaborar com um comentário, né? Cadê os meninos aí? Cadê lá o Vitor? Né? Cadê o Jefferson, Vinícius? Concorda comigo, pessoal, que é importante essa característica da empatia? Sim ou não? Sim, né, Vitor? Concorda comigo? Porque olha só, né? Se você quer pensar, né, Vitor, numa inovação, em criar um novo protótipo, um novo produto, muitas vezes a gente não sabe de todas as dificuldades, de todas as minúcias, né? Muitas vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro, não é, Vitor? Por quê? A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você vai perceber quais são as dificuldades que ele tem, quais são os problemas que ele tem. E a partir daí você vai conseguir pensar na concepção de uma inovação, de um novo produto. Concorda comigo, pessoal? Sim ou não? Vitor, Jefferson, Paula? Perfeitamente, né, Vitor? É bem por aí. Você pensar na concepção de um novo produto, você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que pensar com a cabeça do outro, né? Verificar realmente quais são os problemas que ele tem. E aí, a partir daí, vai surgir as novas ideias. Tudo bem? Legal. Continuando lá no slide, o que a gente tem? Ou seja, ser empático, né? Você tem que ser empático, você tem que entender as experiências vividas por essas outras pessoas, né? O contexto em que elas estão inseridas, os caminhos que elas percorrem, né? E assim por diante. Ou seja, pessoal, você tem que entender as experiências das pessoas, entender a cultura das pessoas, as experiências delas, o contexto em que elas estão inseridas. A partir, pessoal, do momento que você entende tudo isso, você consegue propor novos produtos. Você consegue propor novos serviços que serão mais interessantes para esse público-alvo. Concorda comigo, pessoal? Sim, sim ou não? Perfeitamente, né? A gente entende melhor o nosso cliente, o nosso usuário, as experiências dele, o contexto dele, não é? Certamente você vai conseguir oferecer melhores produtos, melhores serviços, tá? Ainda aqui, sobre empatia. É preciso compreender os comportamentos e as decisões de cada um, de cada usuário, o que permite um maior aprofundamento das suas necessidades, as suas limitações, né, e os desejos das pessoas. Dessa forma, é possível adquirir uma visão, digamos, multidisciplinar, né, pessoal? Ok? Então, a partir do momento que a gente quer entender o comportamento do nosso usuário, pessoal, a gente começa a entender várias matérias, várias disciplinas, não somente computação, né? A gente tem que começar a entender de psicologia, de interação social, concorda comigo, pessoal? E assim por diante, tá? Quer um exemplo? Quer um exemplo, pessoal, de entender o comportamento do usuário para oferecer melhores produtos? Alguém sabe dar algum exemplo, pessoal? De alguma empresa aí que sempre está tentando entender melhor o comportamento do cliente para oferecer melhores produtos, melhores serviços? Com certeza, Vitor. Portadores de necessidades especiais, né, Vitor? Se colocar no lugar do outro, e você vai entender a dificuldade dele, né? Para a partir daí, né, Vitor, criar prédios acessíveis, criar ruas, né? Ruas pela cidade, portas acessíveis. Perfeitamente, Vitor. Mas querem um outro exemplo, Vitor? O Netflix. Você sabia, pessoal, que o Netflix? Não sei, inclusive, não sei se vocês viram, pessoal. Não sei se foi ontem. O Netflix pediu para a gente concordar com um novo termo lá de um novo contrato de uso do Netflix. Alguém recebeu, pessoal, esse novo termo de para quem tem aí? Alguém recebeu esse novo termo de uso aí do Netflix? Aí eu até cheguei a testar, pessoal. Testar não, eu entrei nele e comecei a ler um pouco. Tinha um monte de coisa. Mas o que me chamou a atenção é que ele está falando que realmente ele coleta as informações sobre o uso com o intuito de oferecer produtos melhores.
né? Alguém leu, pessoal, esse contrato aí do Netflix que foi atualizado esse final de semana? Paula chegou a ler, Jefferson, Vinícius, Vitor, alguém chegou a ler? Sim ou não? Mariano, cadê o Mariano? Da dupla lá, Henrique e Mariano. Cadê ele? Não viu? Mas atualizou, pessoal. E aí eu li um pouco do contrato pela TV mesmo. Eu ia passando pela TV mesmo, Paulo. E eu percebi que realmente ele falou. Ele coleta as informações dos usuários para tentar oferecer uma experiência melhor. Eu vi isso no Netflix. O Netflix faz isso, né? E aí eu tive que dar ok, né? Para poder entrar no Netflix, você tem que dar ok. Né? Naquele contrato eu consegui acessar. Então percebam, pessoal, o Netflix faz isso, né, Henrique? Ele coleta as informações, sempre coleta seus dados para tentar oferecer produtos melhores para você. Google deve fazer isso, né, Henrique? Concorda comigo? O Google certamente coleta informações nossas todos os dias, 24 horas por dia, para tentar oferecer melhores experiências, melhores produtos. Né? Acho que o Google é o melhor exemplo, né, Henrique? E assim por diante. Ok? Todas as plataformas no geral, né? Hoje em dia tudo é robô, né, Henrique? Não é? Hoje em dia é tudo robô. Robô coletando informação, minerando informação, rede social. É tudo coletando informações nossas hoje em dia, né, pessoal? Então é bem por aí. Tudo bem? Legal, pessoal. Voltando lá para o slide, o que nós temos? É importantíssima essa questão aqui da empatia, tá? Que é o primeiro pilar do Design Thinking. Segundo pilar, pessoal. Segundo pilar do Design Thinking seria o quê? Colaboração. Que isso? Esse pilar envolve a cocriação como uma soma de experiências, né? Ou seja, se você vai criar um novo produto, né? Isso tem que ser uma soma de experiências de pessoas de diferentes áreas do conhecimento, ok? No Design Thinking, né? O trabalho em equipe é extremamente valorizado. Olha que bacana, pessoal. Então, para você usar a técnica do Design Thinking, é importantíssimo o trabalho colaborativo, o trabalho em equipe, tá? E para o desenvolvimento de um conhecimento criativo, é preciso que exista a colaboração ou a cocriação, ou seja, você criar algo em conjunto, com várias pessoas pensando e opinando ao mesmo tempo, tá? Ao se estabelecer um conjunto multidisciplinar, né, eu tendo várias pessoas, cada um de uma área opinando, né, é possível agregar diversas áreas do conhecimento, o que permite o surgimento de ideias inovadoras, né, de insights inovadores. Concorda comigo, pessoal? Então é bem bacana essa questão aqui de você ter várias pessoas de diferentes áreas discutindo, fazendo colaboração, fazendo um brainstorming com o intuito de tentar chegar numa solução para um problema organizacional. Ok? Legal. Depois, pessoal, se vocês quiserem até, eu tenho um artigo, pessoal, que eu escrevi no passado, né, junto aí com um grupo multidisciplinar, onde ele está em inglês, né, mas eu posso depois compartilhar com vocês, onde a gente desenvolveu um projeto colaborativo, né, a gente trabalhou muito com essa questão da colaboração, do brainstorming, para poder criar lá uma nova iniciativa, criar um projeto novo. Então foi bem interessante, porque tinha pessoas de várias áreas, pessoal da área de humanas, de computação, de desenvolvimento, da área de agricultura, pessoal da área agrícola. Então foi um projeto bem bacana. Aí depois, se alguém se interessar, me pede, eu passo o link do artigo para vocês, tá? Se alguém se interessar. Tá joia? E ainda, sobre essa questão aqui da colaboração, né? Eles são resultado do amadurecimento de diferentes perspectivas, compartilhadas, somadas e multiplicadas na busca por uma solução comum. Bem, pessoal, então é exatamente isso que vai de encontro com o que eu falei agora. É o amadurecimento de ideias, é o compartilhamento de ideias, né? Somar ideias com o intuito de você chegar num intuito comum, né? No intuito compartilhado. Tá? Então, esse é o principal objetivo aí, esse pilar, né, do Design Thinking, que é exatamente a colaboração. Joia? E o último pilar, pessoal, o último pilar aqui do Design Thinking seria exatamente a experimentação. Tá? O que é experimentação? Olha só. O pilar da experimentação, né, o terceiro pilar, ele é responsável pela transformação de tudo o que foi observado,
analisado e colocado em prática. Perceberam, pessoal? Bacana, né? O que é experimentação? Experimentação é quando você vai tentar transformar tudo aquilo que foi discutido, aquilo que foi pensado, tudo aquilo que foi analisado, e aí você vai colocar em prática. Tá? Tudo bem, pessoal? É o famoso colocar na prática. Tudo bem? Isso é a experimentação. Tudo aquilo que você pensou, que você projetou, você vai criar algo, você vai prototipar, você vai colocar em prática. Tá? A experimentação, ela significa, né, exatamente, observar e analisar as ideias e soluções criadas nos mais diferentes cenários e circunstâncias, tá? Os contextos diversos favorecem a coleta de apontamentos e o oferecimento de feedbacks para o seu aprimoramento, né? Terceiro, é o que faz com que o design thinking seja uma abordagem não linear. Isso é importante destacar, tá, pessoal? O design thinking é uma abordagem que não é linear, tá? Ele não segue uma sequência de passos. A gente pode ter idas e voltas randomicamente, de acordo com a necessidade que você tenha, de acordo com a necessidade do cliente, a necessidade do usuário, ok? Então é importante destacar, né, que o design thinking ele é uma abordagem não linear, não sequencial, tá? Ou seja, ao realizar uma experimentação prática, né, é possível encontrar novos problemas e buscar outras soluções, resolvendo os questionamentos encontrados de maneira inédita. O que é isso, pessoal, que ele está falando aqui? E quando você passa por uma etapa de experimentação, né, quando você faz uma prática, quando você faz um teste com usuários, na prática, certamente, vocês concordam comigo, que podem surgir novos problemas. Né? E a partir daí você vai querer realmente buscar novas soluções para esse problema. E aí o processo iterativo continua, né? Até você tentar chegar num produto que seja mais adequado de acordo com as necessidades do seu usuário, do seu cliente. Tudo bem, pessoal? Então esses aqui são os 3 pilares do design thinking. Legal? Pessoal, deixa eu só dar um pulinho aqui no chat para saber se está tudo bem. Já são 8h32, né? E aí, pessoal, tudo bem? Estão acompanhando? Estão acompanhando, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Vitor, quer comentar, Vitor? Fique à vontade. Ah, você quer perguntar ou não, Vitor? Acho que você falou sim, porque tá tudo ok, é isso? Eu achei que você ia fazer... Ah, legal. Eu achei que você ia fazer uma pergunta, Vitor. Eu estava esperando aqui você digitar. Legal. Eu achei que você tinha alguma dúvida. Legal. E o pessoal, o restante aí? Paula, Jefferson, Vinícius, o Sam, cadê o Sam? Tá todo mundo aí? Quem mais? Todo mundo acompanhando? Dúvidas, Paula? Tranquilo? Sam Meyer. Cadê o personagem lá do filme? Foi embora? Como é que é o nome dele lá? O tio Chewbacca? Tá aí ele ou não tá mais? Fanks Player também tá por aí. Cadê o tio? Tá por aí? Acho que não, hein? Ó, o Fanks tá aí. Fanks tá aí. Fanks Player. Ah, depois eu vou se inscrever no seu canal, hein? Tá certo, hein? Você se inscreve no meu, hein, Fanks? Eu se inscrevo no seu. Olha, uma troca bacana, hein? Pode ser? Você se inscreve no meu, maravilha. Então se inscreve lá no meu, depois eu me inscrevo no seu. Olha que beleza. Ah, o meu é só pegar meu sobrenome, ó, Fanks. Aí, ó. Só que o meu não tem jogos, hein, Fanks? O meu é só aula, hein? Não sei se você vai gostar muito, hein, Fanks? O meu só tem aula, só tem vídeo aula. Não sei se você vai curtir tanto, né? Mas se inscreve no meu lá e depois eu se inscrevo no seu. Tá bom? Show de bola. Show de bola aí. Maravilha. Continuando então, pessoal. Vou voltar lá para o slide, tá ok? Tudo bem? Então, vou retornar para o slide. Legal. Ó, então, falando... Só para me gerenciar aqui um pouquinho, pessoal, deixa eu ver aqui qual que é o slide, né? Que aí a gente vai se gerenciando aqui o nosso tempo aqui também. Tá joia? Show de bola. Estamos aqui já no 20, hein, pessoal? Estamos aqui já na página 20. Ok. Legal. 20 de 30, tá? Então vamos lá.
Então, falando aqui sobre o Design Thinking e a experiência do usuário. Ok? Olha só. A experiência do usuário, né, também tem ganhado muita importância dentro das empresas. Com certeza, né? Vocês já ouviram falar, pessoal, do UX, UX, User Experience? Eu estou voltando aqui no chat, pessoal. Se alguém quiser falar. Vocês já ouviram falar do UX, UX? O que é o UX, pessoal? É o User Experience, né? Experiência do usuário, né? São profissionais que trabalham exatamente com a questão de User Experience, com a experiência de usuário. Tem muita gente trabalhando hoje em dia com isso, né, pessoal? Vocês já viram no LinkedIn? Não sei se alguém já teve a curiosidade, já viu no LinkedIn. Tem muita gente trabalhando com UX, com User Experience, experiência do usuário. Né? Vocês sabem, pessoal, que a experiência de uso é importantíssima, é fundamental. Concorda comigo, pessoal, que é fundamental? De nada você ter um aplicativo lá do banco, sei lá, do Banco Santander, do Banco Bradesco, se você não consegue encontrar as informações lá dentro. Você tem que ter uma interface adequada, uma interface apropriada, onde você consiga encontrar as informações facilmente. Concorda comigo, pessoal? Então está muito na moda hoje em dia o profissional de UX, que trabalha com User Experience. Se vocês procurarem, pessoal, no LinkedIn, tem muita gente profissional de computação que está trabalhando com isso, com UX, User Experience, né? Pois é, Vitor, geralmente banco é complicado você achar as coisas, né? A Andressa aqui está questionando, no UX entra a questão de acessibilidade também. Entra sim, com certeza, Andressa. Entra sim, perfeitamente, né? Ou seja, você tentar criar, né, Andressa, aquelas interfaces que a gente chama de web acessíveis. Vocês já ouviram falar, Andressa, de web accessibility? Vocês já ouviram falar? Sim ou não? Deixa até ver se eu acho um link aqui para vocês, pessoal. Ó, tem aqui, Web Accessibility. A W3C trabalha muito com Web Accessibility, né? Já ouviram falar, pessoal, do site da W3C? O site da W3C trabalha muito com a parte de padrões para desenvolvimento web, para desenvolvimento de website, e-commerce, né? E lá no site da W3C, pessoal, eles trabalham, tem lá vários artigos, várias matérias, vários conteúdos, viu, Andressa? E fala sobre Web Accessibility, né? Você viu um vídeo da Web para Todos esses dias, legal. Legal. Ó, tô colocando aqui para vocês, Andressa, um link, ó, da W3C, w3.org, tá? É um artigo que fala sobre conceitos iniciais em Web Accessibility, tá? Então, depois, se você se interessar, quiser ler um pouquinho. Eu tenho um artigo também, viu, Andressa, sobre acessibilidade. Eu também desenvolvi no passado. Se você quiser depois, Andressa, me cobra, tá? Eu te passo o link aqui de um artigo que eu desenvolvi, ele está em inglês também. Eu desenvolvi no passado sobre accessibility, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Rapidinho. Para a gente não perder tanto tempo, né? Ó, colocando aqui talvez o sobrenome, né? Junto com accessibility. Vamos ver se ele já pega aqui. Acho que sim. Acho que já pegou aqui, ó, Andressa. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Faz tempo esse artigo aqui também, hein, Andressa? Esse aqui tá em inglês. Ó. Não, mas eu consegui aqui, Andressa. Esse aqui, ó. Ó, do site da ACM. Tá? Daquele portal norte-americano de publicação de artigos, né? Depois pega aí, Andressa, dá uma lida lá, dá uma olhada, é bem bacana. Esse tema aí de accessibility, ele é bem bacana, bem interessante. Tá muito na moda, né, Andressa? UX, User Experience, tá muito na moda na nossa área, na área de computação. Antes, não era dado tanta importância para UX. Hoje em dia, nossa, um profissional que sabe trabalhar com teste de usuário, teste de usabilidade, é importantíssimo hoje em dia no desenvolvimento de aplicativos, de websites e assim por diante, né? Facilidade de uso, pessoal, é fundamental. É fundamental nos dias atuais numa aplicação, num aplicativo, ok? Então, depois, se vocês se interessarem, pessoal, passei alguns links aí para vocês, da W3C, de um artigo que eu já publiquei, tá? Aí fique à vontade lá para vocês darem uma consultada.
Ok, Andressa? Vou voltar, então, lá para o PowerPoint. Ok? Vamos lá. Legal. Então, exatamente o que eu estava falando agora, né, pessoal? Esse primeiro item. A experiência do usuário também tem ganhado muita importância dentro das empresas, tá? Isso porque o usuário, né, que é o nosso consumidor, ou nosso cliente, né, é o nosso usuário final, né, digamos assim, é o nosso usuário final, né, ele é exatamente o nosso ponto focal para o sucesso de qualquer marca, de qualquer produto, de qualquer aplicativo ou de qualquer serviço. Concordam comigo, pessoal? Então é fundamental, é essencial para o sucesso de uma marca que você tenha satisfação, que você tenha sucesso junto ao usuário final. Tá? A experiência do usuário é primordial na área de computação e informática. Tá? Mas olha só, mas o que é a experiência do usuário, né? Mas o que é a experiência do usuário, né? Chamada de UX, que é o User Experience. O que a experiência do usuário tem a ver com design thinking? Né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Olha só, enquanto o DT, enquanto o design thinking está mais focado na criação de soluções inovadoras, né? O UX busca a melhoria dos seus produtos e serviços. Vocês perceberam, pessoal, que elas têm dois focos, digamos, distintos, né? Enquanto o design thinking ele está mais focado na criação de ideias, de soluções inovadoras, né? Por exemplo, você quer criar uma startup, ok? Inclusive isso foi falado no evento lá no sábado, né? Acho que um dos professores falaram sobre isso. Digamos que vocês querem criar uma startup. O design thinking, pessoal, ele pode ser uma estratégia interessante, né? Para você criar uma startup, tá? Para você ter uma ideia inovadora, uma solução inovadora que ninguém tinha pensado ainda. Entenderam, pessoal? Então, o design thinking pode e deve ser utilizado para isso, sim. Tá? Design thinking pode e deve ser usado para criar uma startup, para criar ideias novas, criar empresas, criar soluções inovadoras e assim por diante. Esse é um dos focos do DT, do design thinking. Tá? Enquanto que o UX, User Experience, qual que é o foco, pessoal? Ele busca mais a melhoria do produto final. Né? Ele busca mais a melhoria do seu produto final, do seu serviço, em termos de usabilidade, em termos de experiência de uso, experiência do usuário. Ok, pessoal? Bacana? Então, são duas coisas distintas que podem se agregar. Tá? O DT para você criar soluções inovadoras, tá? E o User Experience para você melhorar o seu produto final em termos de qualidade de uso, em termos de experiência de utilização. Ok? Bacana. Por último aqui, né, pessoal? Ou seja, a utilização do Design Thinking pode auxiliar no desenvolvimento da experiência do usuário ao propor soluções para qualificar o que as empresas oferecem, né? Resumindo aí esses aspectos que eu acabei de falar para vocês. Ok? Ó, essa figura aqui, pessoal, é uma figura, né, de uma palestra que foi proferida e é uma figura aqui importante aqui para chamar a nossa atenção. Por quê? Olha só exatamente o que é colocado, pessoal, nessa foto aqui, nessa figura. Ele fala o seguinte: você tem que viver os problemas, né, digamos até viver o problema dos outros para encontrar as melhores soluções. Você tem que se colocar no lugar do outro, né? De nada adianta você ficar de fora só falando, dando ideias, se você não vivenciar, se você não fazer o que a gente chama de imersão. Vocês lembram, pessoal, que lá no começo do Design Thinking, lá na etapa 1, que é a etapa do problema, eu falei isso para vocês. Eu falei da imersão. O que é imersão, pessoal? É você se colocar no lugar do outro. Você viver o problema na prática, viver o problema real, passar realmente pelo problema, e aí você vai conseguir identificar quais seriam as melhores soluções para aquele problema. Ok, pessoal? Poderia até dar um exemplo, né? Sei lá, o presidente da empresa, né? A melhor forma que ele poderia fazer, sei lá, é se... Digamos que eu tenho um presidente, um CIO, que ele é muito conhecido. O que ele poderia fazer? Ele poderia se fantasiar para ninguém conhecer ele, aí na rua, né? E ele lá do lado do povo, né? Do lado da comunidade, do povo, para tentar vivenciar uma situação de uso do produto dele, para ver o que acontece, né? Para ver se o pessoal está sabendo usar, está tendo dificuldade ou não, e assim por diante.
tá? E olha só, ele coloca aqui ainda o seguinte, que a emoção, né? A emoção, ela não pode ficar arredada da resolução dos problemas que se colocam às empresas. A nova base, né, pessoal, que é uma organização, ela quer aplicar a metodologia de design thinking a toda a empresa, a toda a organização, inovando nas suas soluções e tornando elas muito mais simples e felizes. Interessante ele colocar isso, né, pessoal? Ele falar em inovação, né, nas suas soluções e falar realmente em ter soluções mais eficazes, mais simplificadas, né, e mais felizes, digamos assim, né? Inclusive falando aqui da questão da emoção, tá? Inclusive, pessoal, vou voltar aqui para o chat, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre esse aspecto aí, né? Andressa aí que sempre gosta de falar, o Vitor, Vinícius, querem comentar alguma coisa, pessoal, sobre esse aspecto aí? Né? Perceba ainda a importância, né, pessoal, que ele fala aí realmente de você se colocar, né, Andressa, no lugar do outro, né? Para você realmente vivenciar a situação, o problema. Inclusive, a gente chama isso de imersão, tá? Imersão. Você fazer imersão para realmente entender, perceber realmente como o problema acontece. Legal, pessoal? Estou aqui no chat. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Não? Tranquilinho? Legal. Senão eu vou prosseguindo aqui. Tranquilo. Tá ok, Vitor. Show de bola. Então, voltando lá para o slide, o que nós temos? Bom, agora, pessoal, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar alguns exemplos de design thinking. Ok? Então, vou falar aqui, pessoal, desse exemplo aqui da TOTOS, tá? E depois eu vou trazer exemplos de outras empresas também. Tudo bem, pessoal? Para vocês entenderem um pouquinho como que o design thinking já foi aplicado, já foi utilizado em algumas empresas do mercado. Joia? Então, primeiro, o exemplo aqui do design thinking da TOTOS. Olha só. Bom, primeiro item aqui. A TOTOS é uma empresa que produz softwares e aplicativos para outras empresas. Sabemos disso, né? É a antiga Microsiga, não é, pessoal? É a antiga Microsiga, que agora é TOTOS. Tá? Ao perceber o rápido avanço da tecnologia e a proliferação dos dispositivos móveis, né? Concorda comigo, pessoal? Celulares, tablets, smartphones, né? A TOTOS, né? Ela recorreu ao método do design thinking para tornar os seus produtos mais amigáveis para esses dispositivos. Olha que bacana, pessoal, olha que interessante. A TOTOS, ela tinha uma linha de produtos para dispositivos móveis, para tablet, para smartphone, tá? Porém, os produtos delas não eram tão amigáveis do ponto de vista de UX, interface de usuário, né? De User Experience. Então, o que a TOTOS fez, pessoal? Ela recorreu exatamente ao Design Thinking, né? Para tornar os seus produtos mais amigáveis ou mais fáceis de serem utilizados pelo usuário final. Tá ok? Olha só. Segundo item. Em um primeiro momento, né? O que a empresa fez? Em um primeiro momento, a empresa fez uma pesquisa, e pesquisa é a etapa do design thinking, hein, pessoal? Eu falei isso agora há pouco. Pesquisa, tá? Em um primeiro momento, a empresa fez uma pesquisa e procurou ouvir e conhecer melhor os seus clientes, com o objetivo de compreender, né, os seus atuais problemas e as suas necessidades. Olha só, olha que legal, né, pessoal? Ele usou uma etapa importante do design thinking, que é a etapa de pesquisa, que eu expliquei para vocês na aula de hoje. Tá? Que mais? Olha só, terceiro item. No caso dos clientes varejistas, né, pessoal? Tudo bem? As lojas, né? Aquelas lojas, o varejo, né? Por exemplo, a TOTOS identificou que essas empresas precisavam de um software fácil, um software simples, capaz de permitir que o vendedor acompanhasse o consumidor pela loja para efetuar a compra e agilizar o pagamento. Ok? Sem precisar que o consumidor enfrente a fila no caixa. Entenderam, pessoal? Olha que bacana. Então, no caso aí de algumas lojas, varejistas, né? A TOTOS identificou essa necessidade de você ter um aplicativo, um software simples, onde o vendedor conseguia acompanhar, né, o consumidor, acompanhar o consumidor durante todo o processo de compra, não é? E todo o processo era realizado nesse aplicativo, né? Via smartphone, via tablet ou algo similar.
Bem, continuando, ainda sobre a TOTS, pessoal. Outras questões aqui, sobre esse exemplo da TOTS. Olha só. Depois, né, depois de mapear as necessidades, chegou a hora de organizar as ideias. Tudo isso aqui é design thinking, tá, pessoal? Então, depois de mapear as necessidades, lá naquela etapa de problema e de pesquisa no design thinking, chegou a hora de organizar as ideias, né? O design thinking chama exatamente de idealizar, né? Idealizar, tá? Para isso, a empresa utilizou post-its coloridos e montou um mural, tá? Funcionários de diferentes setores da TOTS também foram convocados para contribuir com ideias e sugestões. Essa ideia aí, pessoal, do post-it é muito bacana, né? Você cria não sei se alguém já fez isso, até eu já vou, daqui a pouquinho eu vou lá para o chat, tá, pessoal? Eu tenho um artigo, pessoal, que eu publiquei no passado, que a gente fez um projeto onde a gente teve um brainstorming, e nesse brainstorming todo mundo tinha que colar os post-its. E em cada post-it, pessoal, tinha ideias. Era realmente uma chuva de ideias. Depois, no final da discussão, a gente coletou todos os post-its e documentou isso através de um relatório, um documento técnico, né, para tentar chegar nos requisitos para o desenvolvimento de um produto de software. Então, essa técnica, pessoal, do post-it é bem bacana, é muito interessante. Inclusive, o pessoal da engenharia usa. Né, pessoal? Eu tenho que lembrar, mas tem uma, acho que é Kanban, se não me engano. Se não me engano, é Kanban. Estou até vindo aqui para o chat, pessoal, para os meninos aí me ajudarem. O Vitor, a Andressa, o Vinícius, o Jefferson. Eu sei que tem os meninos aí que têm experiência aí na área de engenharia, né? É o Kanban, pessoal, que você coloca os post-its. Eu já vi também o pessoal da área de suporte fazendo isso. É, né? É Kanban. É isso, né, Henrique? Já estou colocando aqui, a Kanban. Isso. O pessoal da área de engenharia de produção usa muito. E olha só, Henrique e Mariana. Eu já vi o pessoal da área de suporte de TI usando Kanban. Sabe como é que eles faziam, Henrique? Eles pegavam uma lousa branca, e nessa lousa branca ele criava 3 colunas. Aí ele colocava lá as demandas, o que tem que ser feito. No meio, na coluna do meio, o que está sendo feito. Ou seja, alguém já está trabalhando naquela frente. E na terceira coluna é o que já está pronto, o que já foi concluído. Você já deve ter visto isso, pessoal, em empresas, não viram? Um esqueminha do tipo Kanban, já viram? É o Trello, verdade, Vitor. Aquele software, né? É um software, né, Vitor? Trello, ele pode ser usado para isso, pode mesmo. Bem bacana, né, Vitor? Você coloca o que tem que ser desenvolvido na primeira coluna, segunda coluna, o que está sendo, alguém já pegou aquele projeto, aquela demanda e já está dando conta, e a terceira coluna, o que já foi concluído, né? Então é bem bacana, né, Vitor? Esse sistema aí, o Trello, pode ser usado. O Sam Mayer falou que tem o GitHub, também tem isso. Legal, Sam Mayer. Legal. Mas tem o Kanban. O pessoal usa muito isso na área de engenharia da produção, né? Uma técnicazinha chamada Kanban. Bacana, meninos. Show de bola. Já vi muita gente do suporte de TI usando essa técnica, pessoal. O povo do suporte do TI. Usa uma lousa branca, vai usando o próprio canetão para ir fazendo as anotações na lousa branca. Bacana, né, pessoal? Para ir poder gerenciando as atividades do dia a dia da equipe do suporte técnico. Né? Interessante, né, pessoal? Para você poder se organizar o seu dia a dia do trabalho da equipe de suporte técnico. Ok? Legal, meninos. Voltando então aqui, vou voltar aqui para a apresentação, né? Olha só. É exatamente esse primeiro item que eu falei, né, pessoal, dos post-its, né? Então, olha só. Ainda aqui no caso da TOTS. Essa multidisciplinaridade e o espírito colaborativo, né, também são aspectos do design thinking, não é? Ou seja, você trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Você trabalhar com pessoas de várias áreas do conhecimento. Pessoal de programação, pessoal de interface de usuário, um psicólogo, alguém que entenda de design, né, com alguém da área de sociologia. Enfim, é realmente uma equipe multidisciplinar trabalhando num projeto. Né? E realmente tendo também um espírito colaborativo, né, pessoal? A questão do brainstorming. Ok? Terceiro item. Tudo isso que eu falei agora são aspectos importantes do design thinking. Tá? Terceiro aqui, organizadas as ideias,
a TOTOS deu início à etapa de prototipagem, que consistia em criar um protótipo do seu produto, apresentar ao cliente e ouvir as sugestões dele, tá? Depois eram feitas as devidas alterações, modificações, e um protótipo do produto final era apresentado ao cliente. Legal, pessoal? Então, todas as etapas aqui do Design Thinking que foram utilizadas aqui nesse estudo de caso da TOTOS. Tá joia? Ainda aqui, pessoal, olha só. Após, né, ainda no caso da TOTOS, após aprovar essa última versão do produto, do protótipo, né, a TOTOS entregou, né, o produto pronto para ser usado, mas não ainda totalmente finalizado, não ainda totalmente acabado. Isso é feito para que se possa observar a experiência do usuário, a experiência do cliente, tá? E fazer atualizações que forem necessárias, promovendo sempre o que a gente chama de melhoria contínua, né, pessoal? Melhoria contínua, né? Quer um exemplo aí de melhoria contínua, pessoal? Aplicativo, né? Estou aqui no chat de novo, tá, pessoal? Concorda comigo, pessoal, que aplicativo, sempre vocês têm acesso a uma nova versão? Ah, o Henrique Mariano tinha comentado aqui, né, Henrique? Ah, bacana. O Henrique Mariano falou que ele usa ali o Kanban em processo de atendimento, de chamados, quando vai se aplicar uma metodologia ágil em algum processo de atendimento de suporte. Legal, Henrique. Show de bola. Pelo menos onde eu trabalho, utilizar o Kanban para organizar isso. Legal, Henrique. Verdade, Henrique. O Kanban é uma técnica bem interessante aí para você poder organizar o trabalho, né, Henrique? Organizar o dia a dia, né? O fluxo de trabalho que tem que ser desenvolvido no dia a dia. Bem bacana, né, Henrique? E é simples, né, Henrique? Concorda comigo? É uma ferramenta relativamente simples que te ajuda a organizar o seu dia a dia no suporte técnico. Concorda comigo, Henrique? Então, fantástico. É uma ferramenta simples, né? Não precisa saber muita coisa para você poder utilizá-la. Perfeitamente, Henrique. Bom, show de bola, né, pessoal? O que eu ia perguntar ali para vocês? Né? Eu estava falando ali sobre melhoria contínua, né? Exatamente. Por que melhoria contínua? Vocês concordam comigo, pessoal, que o melhor exemplo aí de melhoria contínua é aplicativo, app para celular? Concordam comigo, meninos e meninas? Por quê? Aplicativo para celular, pessoal, sempre você, né, Vitor? Sempre você não tem um aplicativo e sempre tem uma versão nova, você vai lá e baixa a versão nova, né? Aquela versão nova vem com novas funcionalidades, novos recursos. Concorda comigo, Vitor? Então, o melhor exemplo, Vitor, é aplicativo. Aplicativo sempre tem nova versão aí que você tem que baixar, instalar, e ela vem com novas funcionalidades, ela vem com novos recursos. Concorda comigo? Exatamente. Legal. Voltando então aqui na apresentação, né? Continuando, ainda no caso da TOTOS. No final de tudo isso, a TOTOS conseguiu, por meio do Design Thinking, evitar retrabalhos e otimizar o tempo de produção de software. Olha que bacana. Utilizando o Design Thinking. Terceiro aqui, fazer pré-testes e pós-testes com produtos, né? Por meio de uma plataforma de pesquisa automatizada, né, pessoal? Sei lá, uma plataforma de pesquisa pode ser até o Google Drive, pode ser até o Google Forms. Pode ou não pode, pessoal? Não tem aquele Survey Monkey, né? Aquele Survey Monkey pode ser usado para fazer pesquisa, né? Pesquisa de uso de produto, pré e pós-teste do produto, né? Então você pode fazer pesquisa por meio de uma plataforma, né, automatizada. Isso é uma maneira muito eficiente de testar produtos e receber um feedback antes e depois do seu lançamento. Aí, pessoal, então eu vejo muita empresa utilizando o SurveyMonkey para fazer pesquisa sobre uma marca, sobre um produto, sobre um serviço e assim por diante, né? Já ouviram falar, pessoal, do SurveyMonkey? SurveyMonkey? Até voltei aqui para o chat. Já ouviram falar? Uma plataforma que dá para fazer pesquisas, pessoal. Você pode aplicar questionário. Digitei errado ali, né, Vitor? É Survey Monkey. É isso aqui, né, Vitor? Se eu não me engano. Isso. Estou colocando aqui, ó, no meu... Isso mesmo.
Vou até passar aqui o link exato para vocês, pessoal. Tá? Estou acessando aqui no Google. Isso, para você fazer exatamente pesquisas, né? Ó, coloquei aqui o link para vocês, aqui no chat. Ficou um link meio extenso, né, pessoal? Mas se vocês colocarem só surveymonkey.com, ele já acessa, né? O Jefferson falou ali, né, Jefferson? E do ponto de vista de aplicativos, seria mais interessante o caso do Google Analytics. É verdade. Lá no Google Analytics, não sei se o pessoal já usou, mas ele é bem interessante, uma ferramenta bem interessante, que você consegue fazer um acompanhamento, né, Jefferson, de toda a analítica de uso de um site, de uso de um portal, saber se ele está sendo bastante acessado, né? Para tentar promover até, né, Jefferson? Para tentar usar alguma estratégia para melhor promover o seu site, o seu portal de e-commerce na internet, algo nesse sentido, né? Não sei se eu estou confundindo esse Google Analytics com outro. Tem umas outras ferramentas do Google também, né, Jefferson? Mas eu lembro que ele tem essas ferramentas de Analytics e dá para você acompanhar essa questão aí de um comércio. Questão de acesso, mapa de calor, ele é bem bacana, né? Verdade, ele é bem bacana. Show de bola, Jefferson. Maravilha. Show de bola, pessoal. Continuando aqui no slide, né? Finalizou, né, pessoal? Estava falando aqui sobre o exemplo da TOTS. Finalizou. Tinha mais algumas situações aqui, né? Mais outros estudos de caso. Se não me engano, tem mais uns 2, pessoal. E aí a gente já encerra, tá? Tem esse outro exemplo, que é o exemplo da GE Healthcare, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o uso do Design Thinking na GE, tá? Olha só. Este é um dos exemplos de Design Thinking mais emblemáticos, pessoal. A GE Healthcare, que é um conglomerado multinacional de diagnóstico de imagens, né? Ele contratou um designer para elaborar uma máquina de ressonância magnética com aspectos lúdicos, infantis, para incentivar as crianças a realizar o exame. Olha só, pessoal, que interessante, hein? Bem interessante, né? A empresa contratou um designer para tentar criar, projetar uma máquina de ressonância com que fosse uma máquina um pouco mais lúdica, mais infantilizada, para incentivar as crianças a fazer esse tipo de exame. Interessante, né? A empresa contratou um designer para fazer esse estudo. Olha só. Porém, né, as crianças ficaram aterrorizadas com a máquina. A maioria delas teve que ser sedada para fazer ressonância ou tiveram que repetir o exame porque não ficava bom, né? Não ficava devidamente imóveis as crianças. As crianças ficam se mexendo, elas ficam se movimentando, né? Olha só. O designer, né? Esse designer que foi contratado pela GE, ele não tinha levado a experiência e os aspectos emocionais dos usuários em consideração. O designer não tinha pensado nisso, né? Ele, então, começou a pensar em como criar um produto melhor. Ok? Tentando realmente pensar na experiência de uso, tentando realmente pensar nos aspectos emocionais das crianças, né? Na questão do medo, na questão emocional. Lembra que eu falei disso também para vocês, pessoal, no começo da aula? Eu falei que é um dos pilares, exatamente um dos pilares do Design Thinking, é a questão do emocional, é a questão emotiva. Né? E isso é muito importante, né, pessoal, no Design Thinking. Né? Então, esse designer que foi contratado pela GE, aí ele já tentou pensar de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Tentando pensar exatamente na experiência de uso e nos aspectos emocionais das crianças. Tá? Isso é importante, pessoal. Por incrível que pareça, isso é importante na concepção de um novo projeto ou de um novo produto. Tá? Ainda aqui, o que nós temos? Olha só. Para isso, esse designer, né, que foi contratado, ele usou, então, o método de Design Thinking. Né? Ele usou o Design Thinking. Tá? E aí, na etapa de imersão, lembra que eu falei para vocês, pessoal, da etapa de imersão? Imersão é lá no momento que a gente quer tentar melhor contextualizar o nosso problema.
A gente quer tentar melhor entender as características do nosso problema. É lá onde a gente tem a etapa de imersão. Ok? Então, na etapa de imersão, né, o designer ele se reuniu com diferentes pessoas para encontrar as melhores maneiras de deixar a máquina de ressonância menos aterrorizante. Pessoal? Então, olha o que aconteceu. Nessa etapa de imersão do Design Thinking, esse designer se reuniu com diferentes pessoas, de diferentes áreas, tá? Para tentar encontrar as melhores maneiras de deixar essa máquina menos aterrorizante. Tá? Depois, esse designer, né? Ele conversou com várias crianças também. Olha que bacana. Conversou com o usuário foco, né? Conversou com o público-alvo, com o público final que ia usar essa máquina de ressonância, né? Então, depois desse design, ele conversou com várias crianças para compreender melhor o universo dessas crianças e, assim, criar um ambiente que fosse mais agradável para elas. Bacana, né, pessoal? Como resultado, as crianças perderam o medo com essa nova máquina que foi projetada de acordo com as suas necessidades. Né? Uma máquina mais lúdica, né? Depois a gente pode até tentar buscar, né, pessoal, uma imagem, uma figurinha para mostrar essa máquina de ressonância da GE mais lúdica, né? Não tão aterrorizante. Tá? Até se alguém encontrar aí, pessoal, uma imagem dela, compartilha aí com a gente aí no chat, a gente mostra aí para todo mundo na sala. Ok? Tranquilinho? Tá joia. E, se eu não me engano, esse aqui é o último exemplo, pessoal, que eu ia dar para vocês, que é o exemplo da Netflix. Né? É um exemplo bem bacana, um exemplo da Netflix. Inclusive, eu sempre tenho usado o exemplo da Netflix. Né? Então, olha só. É claro, né, que a Netflix não poderia ficar de fora da nossa lista de exemplos de design thinking. Né? A Netflix usou a técnica do design thinking. Né? Olha só, a personalização da experiência dos usuários é talvez um dos maiores desafios da bilionária plataforma de streaming. Tá? Por que personalização de experiência, pessoal? Porque a ideia da Netflix é exatamente entender o comportamento do usuário, né? Entender qual que é o perfil do usuário, que tipo de filmes ele prefere, que ele gosta, os temas, né? E a partir dessa personalização da experiência, poder indicar filmes muito mais específicos, mais personalizados de acordo com o seu perfil. Ok, pessoal? Então a Netflix faz isso. Tá? Olha só. A empresa, né? A empresa, ela entende, né, que o comportamento dos assinantes, olha só, a questão comportamental é importante para a Netflix. Ok? A empresa entende que o comportamento dos seus assinantes evolui com o passar do tempo, assim como suas necessidades. O que é isso, pessoal? De acordo com a Netflix, ela entende que hoje pode ser que eu adoro filme de humor, adoro comédia. Mas sei lá, daqui uns 2, 3 meses eu vou cansar de comédia. Eu vou cansar de humor, eu vou querer assistir só filme de guerra, né? Então a Netflix, pessoal, ela também entende o comportamento do usuário dessa maneira, né? A Netflix entende que o comportamento dos assinantes, ele muda, ele evolui com o passar do tempo, assim como as necessidades desses clientes, ok? Nesse sentido, para oferecer uma melhor experiência e as melhores soluções possíveis, né? A Netflix precisa entender sempre os hábitos e os padrões de consumo dos seus consumidores, né? E esse é exatamente o que, pessoal? Esse exatamente é o princípio básico do design thinking, né? O princípio básico do design thinking é exatamente entender os hábitos, entender os padrões de consumo, e é exatamente aquela etapa que a gente vem falando desde o começo, que é a etapa de imersão. Ok? Isso é importantíssimo no âmbito dessa empresa, que é a Netflix. Né? Então, concordam comigo, pessoal? O design thinking, né? O método do design thinking, certamente ele se enquadrou com uma luva nos interesses da Netflix. Ok? Legal, pessoal? E aqui, né, finalizando, sobre aqui a questão do Netflix, né? Olha só. Para isso, né, a Netflix, a plataforma, né, da Netflix, ela conta com milhares de algoritmos complexos que norteiam a aquisição de conteúdos e os lançamentos de produções próprias, né?
Então, ele combina, né, pessoal? Ele combina tanto as produções próprias com compra de filmes, para poder disponibilizar isso tudo para o cliente dela, para o usuário, né? Dessa maneira, os filmes, séries e documentários são lançados na plataforma somente depois de feitas devidas análises sobre os temas que os assinantes têm mais demonstrado interesse. Legal, né, pessoal? E por último aqui, né, como nós podemos observar, né, em todos esses casos, né, desses exemplos que eu passei para vocês, né, dessas cases, tá? A gente consegue entender, né, pessoal, a gente pode perceber que a pesquisa, ela foi parte fundamental do processo de design thinking, tá? A imersão e a pesquisa, tá? Afinal, né, conhecer mais perto, né, a maneira como os nossos consumidores interagem com as inovações é uma das premissas da metodologia do design thinking, ok? E nesse modelo, né, nesse contexto, as pesquisas digitais são uma solução ágil, confiável e acessível para colher as informações. Que é exatamente o que eu tinha falado agora há pouco, né, pessoal? Usar um Google Drive, usar um Google Forms, né? Usar um SurveyMonkey, né? Para você fazer pesquisa, coletar dados, percepção, feedback do seu usuário, né? Do seu cliente, ou até mesmo, né, pessoal, essa coleta aí dessa experiência, a coleta dessa percepção pode ser feita de maneira automática, né? Por exemplo, o Netflix faz essa coleta das informações de maneira automática. Concorda comigo? À medida que o usuário interage com a plataforma, ele vai montando um perfil de uso daquele cliente, daquele consumidor, né? Então, no caso da Netflix, ela vai montando esse perfil, ela vai coletando essas informações de maneira automatizada, de maneira automática. Tudo bem, pessoal? Legal. Acabando aqui, pessoal. Tem só mais alguns pontos, né? Já mostrei esses 3 cases aqui para vocês. Ó, o que faz um profissional de design thinking, né? O que ele faz? Qual é o seu trabalho, né? Bom, olha só. O mais importante é compreender a necessidade do meu cliente, do meu usuário, do meu consumidor, sempre para se tentar gerar insights, ou seja, gerar ideias criativas e trabalhar no solucionamento dos problemas. Tá? Então percebam que no design thinking é muito importante a interação, né? Realmente entender a necessidade do meu cliente, do meu usuário. Ainda, design thinking é um processo que deve ser realizado em conjunto, o que leva o profissional da área a sempre buscar o diálogo e a troca de experiências. Ou seja, design thinking, pessoal, certamente ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Com pessoas de várias áreas do conhecimento, sempre trocando ideias, trocando experiências. É aquela etapa que, inclusive, a gente chama de etapa de imersão, né? Imersão, interlocução, brainstorming, chuva de ideias, para trocar as ideias, né? Entre todas as pessoas que compõem a equipe, né? Do projeto, e assim por diante. Terceiro, realiza a pesquisa de tendências, busca por colaborações, ouve outras pessoas e equipes, desenvolve testes e analisa os resultados, analisa os dados. Ok? E por último aqui, lida com hipóteses e incertezas, e a realização de testes é essencial para que, em conjunto com toda a equipe, os profissionais consigam propor soluções inovadoras. Ok, pessoal? Então percebam aqui que outra etapa importantíssima aqui do Design Thinking é exatamente o teste. Tudo bem, pessoal? Você fazer um pré-teste, fazer um pós-teste, né? Inclusive eu falei sobre isso aí nos slides anteriores. Tá joia? E aí, né, nós temos aqui algumas habilidades, tá? Algumas habilidades requeridas para o profissional de Design Thinking, tá? Então, digamos, pessoal, que você quer trabalhar com Design Thinking hoje, quer trabalhar com Design Thinking amanhã, tá? Quais habilidades você deve focar, ok? Olha só. Primeiro, você tem que ter noção sobre as dinâmicas do Design Thinking, ou seja, tem que conhecer essas etapas que eu expliquei hoje para vocês. Né? Como é a dinâmica do Design Thinking, quais são as etapas, quais são os pilares, ok? Segundo, você tem que saber desenvolver e aplicar pesquisas quantitativas e qualitativas.
Bom, pesquisa. Eu tinha comentado com vocês, pessoal, que a gente pode até fazer pesquisa se a gente quiser no Google Drive, né? No Google Forms. Dá para fazer. Mas qual que é a diferença, pessoal, entre pesquisa quantitativa e qualitativa? Estou até voltando aqui no chat para perguntar para vocês. Tem um comentário aqui, adicional, né? Ah, o Vitor achou ali, pessoal. Olha que bacana. O Vitor achou aqui a nova máquina de ressonância, Vitor. É isso? É um JPEG? Sim ou não? Vocês clicaram já, pessoal? Vamos dar uma clicada nela aqui. Vamos tentar acessar. Puxa vida. Vocês acessaram, pessoal, a máquina aí de ressonância, que mais parece um parque de diversão? Bacana, hein, Vitor? Agradeço aí pela colaboração. Mais alguém acessou, pessoal, a foto do Vitor? Sim ou não? Acessou aí, Paula? Paula, Sam Maia, Jefferson, Andressa, Henrique Mariano. Acessaram? Bacana, hein? Bem lúdica, hein, Vitor? Bem lúdica, hein? Parece um parque de diversões, não parece? Todo colorido, com toda uma concepção diferenciada. Interessante, hein, pessoal? Bacana. Legal. Show de bola. De todo mal não é o pior. Verdade, Vinícius. Verdade. Show de bola. Ó, mas o que eu estava falando aqui para vocês, pessoal? Eu estava falando lá sobre as pesquisas, né? E se você quiser, você pode fazer uma pesquisa até no Google Forms. Dá para fazer, né? Uma pesquisa no Google Forms. Mas eu ia perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem qual que é a diferença, pessoal, vocês sabem qual que é a diferença entre uma pesquisa qualitativa e quantitativa? Alguém sabe a diferença, pessoal? Alguém já falou para vocês? A diferença de uma pesquisa quali e quant? Bom, pesquisa quali quantitativa, pessoal, o povo usa muito na área de estatística, né? Na matemática, na estatística. Mas o que é uma pesquisa quantitativa? Uma pesquisa quantitativa, pessoal, é aquela que gera quantidade. Ou seja, ela gera números. Ela pode estar te gerando informações numéricas. Por exemplo, gráfico, porcentagens, quantidades e assim por diante. Ok? O que a gente pode chamar de uma pesquisa quantitativa. Ela traz números, traz quantidades. E do outro lado, né, pessoal, a gente pode ter uma pesquisa qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? Ela trabalha mais com a questão da qualidade dos dados, né? Você avalia os dados e a partir dessa análise dos dados você vai tirar algum significado dessa análise dos dados, né? Então essa análise que você faz é uma análise mais textual, mais subjetiva, não necessariamente numérica, ok? E também, meninos e meninas, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma análise conjunta, né? Vocês podem fazer uma análise quali-quant, ou seja, juntando os dois. Quali-quant, ok? O povo que é da área de estatística usa muito isso, né? Fazer pesquisa qualitativa e quantitativa, ok? Tá joia. Então, voltando aqui, lá para a nossa apresentação, para poder finalizar. Terceiro, entender sobre a análise de dados, né? A gente tem que analisar, quando a gente estiver fazendo a análise do nosso problema, lá na etapa 1, né, do Design Thinking, na etapa 1, a gente tem que entender de análise de dados para poder melhor contextualizar o nosso problema, né? E depois também para validar os nossos protótipos posteriormente, que a gente pode estar criando na ferramenta Kaku ou no Balsamic, tá? E mais, pessoal, profissional de Design Thinking também tem que ser criativo, tem que ter muita criatividade, tem que ter a cabeça aberta, tem que ter a mente aberta, tá? Para discutir, saber conversar com os outros, ter recepção a ideias das outras pessoas, conversar com as outras pessoas, ok? E também o profissional de Design Thinking tem que saber trabalhar em equipe, ok? Ou seja, tem que saber se relacionar muito bem com outras pessoas. Legal, pessoal? Porque o trabalho colaborativo, o brainstorming, ele é uma etapa extremamente importante dentro da técnica do Design Thinking. Ok?
Então, estamos finalizando aqui, né, pessoal, nossa apresentação, tá? Finalizou. Eu vou parar aqui a nossa gravação, tá ok?